Existe um pecado mencionado na Bíblia que é o pecado imperdoável. É uma expressão que surge num dos evangelhos sinóticos. Você pode encontrar esse pecado em um dos capítulos mais poderosos de toda a Bíblia, o capítulo 12 de Mateus. Ele nos revela um pecado para o qual não há perdão nesta vida, nem na vida futura. Muitas pessoas se preocupam e se perturbam sem saber se cometeram ou não esse pecado. Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que vivem em constante medo de terem cometido esse pecado imperdoável. E o que eu notei é que há muitas pessoas que não entendem exatamente o que é o pecado imperdoável. Para deixar claro, o pecado imperdoável não é idolatria, assassinato, perversão ou adultério ou qualquer coisa nesse sentido. O pecado imperdoável é muito mais complexo do que isso. Mateus capítulo 12, versículos de 22 a 34, explica isso. Então, trouxeram a ele um homem endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o homem cego e mudo passou a falar e ver. E todas as multidões ficaram maravilhadas e diziam: poderia este ser o filho de Davi? Quando os fariseus ouviram isso, disseram: este homem não expulsa demônios exceto por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Mas Jesus conhecia seus pensamentos e disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Portanto, eles mesmos serão os seus juízes. Mas, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então certamente chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, se primeiro não amarrar o homem forte? E então roubará a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A quem falar contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou tornem a árvore boa o seu fruto bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras! Como podem vocês, sendo maus, falar coisas boas? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. É importante observar para
quem Jesus está falando quando menciona o pecado imperdoável. Ele não está falando com os crentes, mas sim com um grupo de fariseus incrédulos. Agora, como eles cometeram esse pecado? Eles cometeram esse pecado atribuindo a obra de Jesus ao diabo. Veja o que diz Mateus capítulo 12, verso 24. Quando os fariseus ouviram isso, disseram: Este homem não expulsa demônios, exceto por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Observe como eles não mencionaram o Espírito Santo em nenhum momento. O que fizeram foi atribuir a obra que Jesus Cristo havia realizado ao poder de um demônio, quando Cristo havia feito essa obra pelo poder do Espírito Santo. Em outras palavras, essas pessoas olharam para a obra de Jesus e disseram que era a obra de um demônio, a obra de alguém energizado pelo próprio poder do inferno. Eles estão rejeitando o poder do Espírito Santo que opera por meio de Jesus Cristo. Ou seja, estão rejeitando que Jesus é o Filho de Deus vivo e, essencialmente, rejeitando a salvação. Agora, a pergunta é: um cristão pode fazer isso? Será que alguém que nasceu de novo pode se afastar e olhar para a obra de Jesus e dizer: sua obra é obra do diabo? A resposta é não. Portanto, um cristão não pode cometer esse pecado. E as pessoas que cometeram esse pecado não se importa se o fizeram ou não, pois veem a obra de Jesus como algo maligno. Você não precisa viver com medo de ter cometido um pecado imperdoável como cristão. Aqueles que estão cometendo o pecado que leva à morte nunca se arrependem de suas ações. Eles agem com plena consciência de suas ações. As pessoas que se voltam para Jesus Cristo em fé não podem cometer esse pecado, pois reconhecem quem Ele é e reconhecem que Ele é o caminho para Deus. Agora, o que eu quero que você leve dessa mensagem é que Deus é um Deus que pode perdoá-lo de seus pecados, independentemente do que você possa ter cometido no passado. Não viva com medo de estar indo para o inferno. Deus é um Deus perdoador. Confesse seus pecados hoje e Deus o perdoará hoje. Por isso, eu vos digo: todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Cada pecado será perdoado. O que você fez em sua vida e ainda assombra você? Confesse o seu pecado hoje e pare de viver no passado, no sofrimento. Você está se culpando por um pecado que Deus já perdoou. Um pecado que já foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Siga em frente com a sua vida. Pare de viver no passado. Deus já te perdoou.
Pare de viver na culpa, pare de carregar o peso do inferno sobre a sua vida. Deus, por sua própria natureza, é um Deus perdoador. Não permita que o espírito de condenação viva em sua vida. Uma coisa que aprendi ao longo dos anos como ministro de Cristo é que o diabo sabe se você é verdadeiramente um crente nascido de novo. Não há nada que ele possa fazer para impedir que você vá para o céu. Mas o que ele pode fazer é tentar tornar sua vida miserável com o espírito de condenação. Há tantos cristãos que sentem que os pecados que cometeram são imperdoáveis, mas não são. Deus não está zangado com você. Se você é seu filho ou filha, Deus não usa o inferno como ameaça sobre nossas cabeças. Ele nos ama e cuida de nós. Nascemos pecadores e todos conhecemos o preço do pecado. E o pecado sempre cobra seu preço integral. Mas, graças a Deus, você tem um Salvador que veio para os pecadores, pecadores como eu e você. Jesus veio para os pecadores, para os quais Ele libera perdão. É isso mesmo. Jesus veio para os pecadores e você e eu nos enquadramos na categoria das pessoas para as quais Jesus veio trazer salvação. Portanto, eu o incentivo hoje a se afastar dos seus pecados e confessá-los ao Senhor para que você possa ser perdoado e abençoado. Deus é um Deus perdoador. Ele não é um homem que guarda rancor. Confesse seus pecados, arrependa-se de seus caminhos e seja uma pessoa abençoada pelo Senhor. Seja abençoado por Deus. Romanos capítulo 4, versículo 7 diz: Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Quando Deus te perdoou dos seus pecados, na noite em que você se converteu, você foi completamente perdoado. Seus pecados foram perdoados. Isso deveria fazer você gritar dos telhados que seus pecados foram perdoados. Glória a Deus! Deus nunca vai trazê-los à tona e te humilhar com eles. Deus nunca vai te chantagear com seus pecados. Se seus pecados foram perdoados, eles foram esquecidos, lançados no mais profundo abismo do esquecimento, porque eles foram pagos. E Cristo pagou o preço do pecado por nós, porque o salário do pecado tinha que ser pago. Mas por causa de Cristo, você é perdoado. Você não está feliz que sua ficha foi apagada e você foi perdoado por Deus? Pense em todos os pecados que você cometeu e saiba que cada um deles foi perdoado. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E o seu lar está na glória, a sua cidadania é no céu, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro.
Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus até o dia da redenção. Você é perdoado. Você é uma geração escolhida. Você é um sacerdócio real. Você faz parte da nação santa, eleita por Deus. Você é dele e ele é seu. Quero dizer, sua mãe e seu pai podem não te perdoar pelas coisas que você fez de errado. O nosso Deus diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sua família pode até guardar seu passado contra você pelo resto da vida, mas bendito seja Deus que não se lembra mais do seu pecado. Você é perdoado. E agora, por favor, me permita fazer uma oração por você, para que você creia que Deus te chamou, que Deus te escolheu para uma vida de bênçãos, uma vida de paz, uma vida separada do pecado, uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Senhor, eu apresento agora diante do teu altar a vida dessa pessoa que ora comigo. Que o Senhor afaste dela todo o mal, toda a armadilha do diabo. Que o Senhor proteja essa pessoa contra todas as investidas do inimigo. Que o Senhor abra portas, abra os caminhos dela. Que o Senhor ilumine os passos de cada uma dessas pessoas. Senhor, eu te peço, ajude-as a fortalecer a sua fé, buscando a tua presença diariamente. Que o Senhor se revele a elas, que o Senhor faça com que cada uma dessas pessoas diariamente possa renunciar o pecado, tomar a sua cruz e seguir os passos de Jesus. Meu Deus, eu te peço, traga alegria ao coração de cada uma dessas pessoas. Traga paz, regozijo na alma. Abençoa os seus familiares, os seus planos, os seus negócios. Abençoa cada uma dessas pessoas com a tua santa e maravilhosa presença. Meu Deus, eu te peço que cada uma dessas pessoas possam ter uma experiência sobrenatural com o teu Espírito Santo, que elas possam desenvolver uma comunhão plena com o teu Espírito. Senhor, eu te peço agora, faça com que cada uma dessas pessoas que ora comigo possa renovar a aliança delas com o Senhor e que tu possas guardá-las na tua proteção, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Senhor, faça isso, assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar o seu like, isso ajuda o canal. Inscreva-se nesse canal e ative as notificações para que você receba diariamente
no seu celular, as notificações das orações que fazemos aqui. Eu quero adotar você em oração, orando diariamente por ti e pela tua família. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, clica nesse vídeo que está aparecendo. Ele também pode trazer edificação para a sua fé. A minha oração é que você se sinta perdoado, perdoada por Deus e tenha uma vida feliz e abençoada. Fique com Deus. Eu tô indo com Ele também.